Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui, mais uma vez, e nós estamos iniciando o primeiro vídeo de uma série, que vai tratar de matemática básica, beleza? O objetivo é que com essa série você dê início aí aos seus estudos no ensino médio, ou final do ensino fundamental. O objetivo é dar uma revisão, uma grande revisada em alguns tópicos, importantes, digamos assim, lá do ensino fundamental, até porque vocês irão utilizá-los no decorrer de todo o ensino médio, beleza? Então, sem mais delongas, para começar, a gente vai começar de onde? Do começo, Tem que começar do começo. Então, qual seria esse começo? O começo, pessoal, é da ideia de quantidade. Então, é bem simples, bem fácil. O que é que acontece? Quando o ser humano, começou teve, digamos assim, a revolução, nessa parte do conhecimento, teve que começar a contar de alguma maneira os objetos. Por exemplo, tenho aqui, três lápis. Então, a ideia era essa, De acordo com as quantidades e tudo mais, pedras, qualquer coisa lá que o ser humano pré-histórico ele fosse contar, devia se basear em alguma coisa. E querendo ou não, pessoal, a noção de quantidade e até do nosso sistema decimal, ele está baseado, entre outras coisas também, na nossa mão. Se vocês repararem, é um dos sistemas para você começar a contar qualquer coisa, as quantidades, é por meio da quantidade de dedos, Querendo ou não, quando uma criança ela vai contar a quantidade de alguma coisa ou outra, sei lá, o que é que ela vai fazer? Vai começar a se basear pelos dedos e tudo mais. Até, por sinal, em alguns países, para vocês terem ideia, eles se baseiam justamente nisso. Não sei o que, uma mão são 5, 5 unidades. Então, eles colocam. Beleza? Então, é isso. Vamos que vamos aqui para o papel começar, Então, aqui, me ajuda aí, pô. Coloquei até um cachorrinho, O cachorro, o vira-lata caramelo, Rezando. Então, o objetivo é esse. Nessa aula 1, vamos começar pela noção de quantidade. Então, quando vocês eram crianças, o que é que acontecia? Noção de quantidade. Noção de quantidade. E vamos colocar agrupamento, Quantidade e agrupamento. Beleza? Então, é bem simples, pessoal. A lógica é essa. Quando vocês iam contar qualquer coisa e tudo mais, você se baseia por alguma coisa. De início, o que é que o ser humano começou? Ele começou a organizar baseado na quantidade de dedos, Se a gente pegar de 5 em 5, a gente vai ter isso. Tudo bem? Então, 5 quantidades de algo, 5 quantidades de outra coisa, tudo bem? Então, facilita muito quando você organiza as coisas, certo? Então, na matemática vai ter muito disso. Você começar a organizar e tudo mais, separar, Até, por exemplo, quando a gente vai jogar alguma coisa, marca um quadradinho e passa um no meio, Para ir de 5 em 5. É uma forma de organização das quantidades. Tudo bem? Então, nessas quantidades, digamos assim, nessa evolução dos itens, o que é que aconteceu? O ser humano teve que ir meio que, digamos assim, padronizando. Óbvio que na evolução, nunca foi assim diretamente. Tem livros de história que eles trazem, por exemplo, o ser humano, uma parte que estava na Europa, antes das
grandes embarcações, né? Uma parte que estava na Europa foi se desenvolvendo de uma forma, uma parte que estava aqui na América foi se desenvolvendo de outra forma, né? Se vocês olharem, aí depois das grandes navegações e tudo mais, em que os europeus foram chegando, as culturas foram se, digamos assim, misturando, né? Aí que foi havendo uma absorção, ou então, talvez, digamos assim, uma cultura teoricamente engolindo outra, né? Por exemplo, a cultura europeia, ela meio que foi incorporando aí muita coisa, né, das outras. Tem mais explicações, tem no livro Sapiens, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos continuar aqui para o que a gente conhece, né? A gente conhece o que? Temos a ideia do número, tudo bem? O numeral e os algarismos. Isso aí é algo básico. Vamos utilizar o que a gente meio que já usa hoje em dia. O número, pessoal, ele está relacionado com a ideia de quantidade. Aqui no caso, ó, nós temos, por exemplo, 5 elementos, certo? O número é isso. Aqui, ó, minha mão, eu tenho 5 dedos, mas a ideia é a de quantidade, ó. Quantos dedos eu tenho? No caso, 5, certo? Quantidade de qualquer coisa. O numeral vai ser a forma como nós iremos representar, tudo bem? E algarismos vão ser os símbolos. Por exemplo, quais são os algarismos que nós utilizamos no nosso sistema decimal? Nós temos o 0, temos quem? O 1, temos quem? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, né? O 7, o 8 e, para finalizar, o 9. Tudo bem? Esses são os algarismos. Reparem no seguinte. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O nosso sistema é chamado de decimal. Decimal vem de 10. Olha quantos dedinhos nós temos aqui. 10. É justamente isso. Essa é uma das bases, né? E querendo ou não, é um dos sistemas que mais facilita as coisas. Tanto é que a gente usa muito na parte de notação científica e tudo mais. Reparem o seguinte, volta aqui para a minha folha. O sistema decimal a base é a base 10. Ele precisa ter, pessoal, 10 algarismos, tudo bem? Bem fácil. Quais são os 10 algarismos? Veja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui nós temos 10 algarismos. É por isso que o sistema é decimal, beleza? A base é 10, tudo bem? Eu não vou me aprofundar muito nisso não, certo? O que eu quero é que vocês percebam é isso. Base 10, 10 algarismos. Se fosse o sistema binário só conta com 2 algarismos. Quais são eles? 0 e 1, beleza? Se liga nisso. O 0 é o que vai estar presente, certo? Se nós estivéssemos usando, vamos supor, a base 5, quais seriam os algarismos? 0, 1, 2, 3 e 4, que você poderia utilizar. Beleza? Deu para sacar? Então é isso. Com os algarismos que nós temos, né, como nós conhecemos hoje, nós podemos formar o quê? Os numerais. O numeral é a representação da quantidade. Número é a ideia, certo? De quantidade.
quantidade. Como assim? Bem simples. Sei lá, fulano tem 5 dedos. Então você já tem a ideia do 5. 5 quantidades de alguma coisa. Isso é um número. O numeral é a forma como a gente representa ele. Tem várias formas de você representar essa ideia, né? No caso, sei lá, 5 dedos, você vai representar assim, ó, 5. Mas, por exemplo, nasci no dia 17 de março. Então, o número 17, estou representando aqui, ó, dessa forma, certo? Se você reparar, estou usando dois algarismos, o 1 e o 7, beleza? Essa é a primeira grande diferença que vocês têm que ter em mente. Por que eu estou dizendo isso? Em alguns concursos públicos, por exemplo, ele vai pedir calcule o número de algarismos de tal coisa. Bem simples, conhecimento básico. Então, o número 17 tem dois algarismos, tudo bem? O 1 e o 7. Deu para sacar? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai vendo depois, beleza? Mas fica com isso em mente. Então, vamos dar continuidade, né, pessoal? O que é que acontece? A gente precisa organizar os números de alguma forma, tudo bem? E o ser humano, ele foi trabalhando com o quê? De início, esses números positivos, né? Então, vamos ter em mente aqui, ó, conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. A gente vai entendendo. Então, os conjuntos numéricos, pessoal, o que é que acontece? A gente precisa organizar os números de alguma forma. Organização dos elementos, né? Dos elementos. Então, o que é que vai acontecer? Qual o conjunto mais simplesinho? É o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N com esse tracinho aqui também, beleza? Se você reparar, pessoal, o conjunto dos números naturais, ele começa assim, ó, 0, tudo bem? Então, ó, conjunto dos números naturais igual, abre aqui, né, as chaves, então, ó, a partir do 0, e vem quem? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, beleza? O que é que você tem que ter em mente? Falou em número natural, pessoal, são os números que você pode o quê? Você pode contar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Caso você queira os naturais não nulos, basta você excluir o 0, só isso. O 0 não vai fazer parte desse conjunto, tudo bem? Começar a partir do 1 e vai em diante, beleza? Só que, pessoal, o que é que acontece? A matemática foi evoluindo e o que é que nós temos? Nós tivemos, ó, a incorporação do que se chama números inteiros. Então, ó, deixa eu colocar aqui inteiros, que já vai ser um tipo de número que ele vai, ó, abrigar os números negativos. Como assim, professor? Assim, ó, vem lá do infinito, né? Começam a ter os números negativos, ó. E vai. Beleza? Tudo bem? Então é bem simples aí também. Certo? Surgiu da necessidade, por exemplo, de tirar, digamos assim, elementos, digamos assim. Você tem dois elementos, precisa tirar 4. Aí fica com um saldo devedor, né? Digamos assim, negativo, né? Nesse caso. Então, 2 tiro 4 é como se eu ficasse devendo, né? Ou seja, se tivesse negativo, o número 2, beleza?
Isso. Comentário aqui. Então vamos que vamos. Conjunto dos números negativos não nulos é representado pelo n asterisco. Isso mesmo. Eu optei por não colocar aqui para dar uma... Então, ó, os naturais não nulos é só colocar um asterisco, certo? Então vai começar a partir do 1 e vai em diante. Beleza? Tranquilo? O que é que acontece? Então, ó, surgiu a necessidade, o ser humano vai evoluindo de acordo com as suas necessidades, tudo bem? Então, o que é que acontece? Surgiu a necessidade de fazer divisões, tudo bem? Divisões de que forma? Divisões não assim, por exemplo, tenho 10 elementos, certo? Quero agora dividir para 2 pessoas. Então, qual vai ser a divisão? 10 dividido por 2. Então, vai ficar 5 elementos para uma pessoa, 5 elementos para outra. Tudo bem? Só que, pessoal, algumas divisões que começaram a surgir, meio que o ser humano não tinha, né? Digamos assim, vamos dizer assim, ele não tinha como fazer essas divisões de forma simples, esses agrupamentos simples. Então, teve que abstrair novamente, né? Mais uma vez, você não consegue, né? Ficar pensando em números negativos, né? Em quantidades negativas. Então, é isso. A matemática vai criando dessas abstrações. Então, mais uma vez, ó, uma inovação. Qual? As frações. Então, ó, começa aqui. Cadê? Então, ó, tá aqui. Frações, beleza? Vou colocar aqui. Frações. E o que é que acontece? Algumas dessas frações também estavam meio que, vamos supor, dando números, digamos assim, infinitos. Para vocês terem ideia, lá na Grécia, chegou até a haver mortes, certo? Por conta disso. Que foi, esses aqui são os números racionais, né? E agora surgiu também, teve a noção dos números irracionais. Que é isso, ó. Deixa eu colocar aqui o izinho. Ele não está dentro dos números racionais. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui o izinho. Um conjunto à parte. Como assim, professor? Esse conjunto à parte. Eu vou dar um caso que aconteceu lá na Grécia e que mataram o cara. Me fugiu o nome agora, mas foi basicamente isso. Suponha um quadrado aqui, certo? De lado 1. Lá, pelo teorema de Pitágoras, né? Quando você calcular aqui, essa diagonal vai dar raiz de 2. Raiz de 2, pessoal, é um número tido como irracional, certo? Então, houve um matemático que propôs isso aqui e tudo mais, e ele foi morto por causa disso. Foi atirado no mar. Qualquer coisa vocês pesquisem aí depois. Foi uma história que eu me lembrei agora. Juntando, vejam que aqui, ó, a gente está abrigando tudo, né? Todos esses números, ó. Os racionais, eles estão abrigando tudo. Os irracionais estão fora. Então, surgiu o quê? Um conjunto, que é o que a gente usa mais no dia a dia, né? Na prática, digamos assim, que é justamente esse aqui, ó, os reais. Aqui, nessas frações, entra também o quê? Entra a ideia de os números decimais e tudo mais. Números divididos por 10. Então, são números que facilitam o nosso dia a dia. Então, aqui nós temos os reais. Os reais, eles são dados, ó, pela união entre quem? Os racionais
com os irracionais, beleza? E, por fim, para finalizar esse primeiro tópico, o que é que nós temos? Nós temos o que nós vimos no terceiro ano, né? Ou nós veremos no terceiro ano, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Nós veremos o conjunto muito maior, que é o conjunto dos números complexos, beleza? É um conjunto dos números que engloba os reais e ainda pega as raízes negativas. Tudo bem, pessoal? Isso é simples. Essas são as noções dos conjuntos que nós precisamos organizar os números, beleza? Quem está no segundo ano, ou primeiro ou segundo ano, ou está no ensino fundamental, ainda não viu esse tipo de número. Mas quem já está no terceiro ano, né? Viu. É um conjunto de número que falta. Era o único tipo de conta, digamos assim, de operação que faltava, né? Para fazer os cálculos, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à aula, né? O que é que vocês precisam saber? Vamos lá. Deixa eu enumerar aqui. Opa. Página 2. Nós temos, pessoal, o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, foi o tópico 3, né? Então, ó. Vamos começar aqui. Tópico 4. Tópico 4, a gente vai identificar, digamos assim, uma contagem dos elementos, né? Contagem dos elementos. Então, as necessidades humanas fazem com que a gente opte por racionalizar processos, tudo bem? Então, um desses processos são os processos de contagem. A gente vai ver com mais detalhes mais à frente, né, formas de contagem, mas aqui é a contagem na forma pura e simples, digamos assim, de números naturais. Digamos assim, você quer saber a quantidade de elementos, certo? Você tem, sei lá, você é dono de uma Xerox, você está ajudando seus pais em alguma coisa e precisa pegar rapidamente a contagem de alguma coisa. Então, vamos ver aqui. Então, suponha o seguinte, nós vimos, ó, começar dando um exemplo do que eu quero realmente passar aqui, a ideia para vocês. É uma ideia bem básica, ó. Nós vimos que lá os algarismos da base decimal, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eles compõem 10 algarismos, né? São 10 algarismos. Tudo bem? E aí, professor, como é que eu faço esse tipo de operação? Se você notar, ó, tem realmente os 10. Ó, 0, 1, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que muitas vezes, pessoal, quando vocês vão contar, vocês acabam se esquecendo dos algarismos iniciais, beleza? Como assim, professor? Vamos supor, eu quero saber quantos números tem de... quantos numerais, né? Para ser mais, assim, mais certinho, né? Quantos numerais tem de 10 a 500? Então, tem formas mais fáceis de você calcular. Ao invés de você calcular 10, que é o primeiro, 11, 12, 13, 14, 15. Então, não faz o menor sentido você fazer esse monte de conta. Como é que vocês vão fazer? É bem simples. Isso aqui, ó, é um dos casos que a gente vê, não sei se eu mostrei em sala de aula, né? Então, bem simples, vamos lá. O que é que a gente tem? É a noção de conjunto ainda. Então, e intervalos, né? Então, se o intervalo for fechado, o que é que nós temos? Nós temos que tanto esse
camarada aqui participa do intervalo, quanto esse camarada aqui participa também. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos os intervalos, ó, 0 e 9. Tudo bem? Então, como é que você vai identificar se o intervalo é fechado, de fato? Geralmente, no texto, ó, você tem que vir, vem essas preposições, ó, de, até. Como assim, professor? De 0 até 9, nós temos quantos numerais? Nós temos 10. Como é que você faz isso? É bem simples. Você vai fazer a operação 9, que é o final, menos 0, que é o inicial. Só que quando você faz essa operação, você é como se estivesse desconsiderando um dos extremos. É como se um deles não existisse. Beleza? Quando você faz 9 menos 0, você está pegando simplesmente esse trecho aqui, ó. Para quem não sabe, esse é o sinalzinho da amizade, ó. Então, você está pegando esse trecho aqui, ó. O que é que você precisa fazer para considerar o zero? Ou o termo do extremo? Você precisa somar mais um. Então, 9 menos 0 é quanto? 9. Mais 1 vai ser quanto? 10. Então, nós temos 10 numerais. Nesse caso ali, né? Nesse caso, são os algarismos. Tanto faz. Beleza? Vamos pegar agora um exemplo maior para ver se vocês entenderam. Então, ó, exemplo 2. O que é que nós temos? Vamos pegar aqui, eu quero de 500 até 1000. Muitos de vocês, muito provavelmente, iria fazer que conta? Ia dizer que o resultado aqui de 500 até 1000 teriam quantos numerais? Teriam 500. Mas na verdade está errado. Quantos numerais são? No caso serão, ó, 501. Como assim, professor? 501? É bem simples. Você vai pegar o 1000 menos 500 e você vai somar mais 1. Esse mais 1 vem de quê, pessoal? Mais 1 é justamente, ó, para contar com o extremo que ficou faltando, certo? Então, vamos lá, ó. 500 mais 1, 501. Beleza? Essa é a quantidade de numerais. Tudo bem? Bem simples, né, pessoal? Qualquer dúvida, vão deixando aí. Sim, Tiago. E se eu não quisesse do 0 ao 9? Quisesse, por exemplo, do 0 ao 8? Então, é a mesma coisa. Mas, às vezes, acontece algo que nós chamamos de intervalo aberto. Então, ó. Deixa eu colocar aqui, intervalo aberto. Intervalo aberto. Beleza? No intervalo aberto, pessoal, os extremos não participam. A bolinha é aberta, é em branco. Aqui, ó, eu achurei a bolinha de preto. Pintei, né, a bolinha de preto. Então, o que é que nós temos? Vamos pegar aqui, novamente, esse caso. Eu quero do 0 ao 9. Aliás, quero saber a quantidade de algarismos que tem entre o 0 e o 9. Então, ó, 0, deixa eu colocar aqui, 0 e o 9. Então, nesse caso aqui, ó, vocês vão usar... Quais preposições que vocês vão ver? Vocês vão ver essas preposições, ó, pessoal. Vocês vão ver as preposições entre e. Quantos numerais temos entre 0 e 9? Essa é a pergunta. Então, vamos contar aqui. Com um exemplo mais fácil, ó, a gente faz bem rápido. Entre 0 e 9, nem o 9 e nem o 0 fazem parte. Então, quantos elementos nós temos?
do 1 ao 8. Ó. Então, vai ter quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós sabemos que tem 8 quantidades. Como é que eu vou fazer isso, Tiago? Bem fácil. Ó. Você vai pegar o extremo que ele deu. Você vai pegar 9 menos 0. 9 menos 0, o que é que acontece? Eu já estava descontando um extremo. Ó. 9 menos 0, eu já descontei um extremo. Quando eu queria adicionar o extremo que estava faltando, ó, o 0, eu somava mais 1. No meu caso agora, ó, eu já fiz o 9 menos 0, ou seja, o primeiro extremo foi desconsiderado. O que é que eu vou fazer agora? Quero desconsiderar o outro extremo. Então, eu preciso subtrair 1 também. Beleza? Então, ó, quando eu subtraio 1, o outro extremo sai. Então, vamos lá. Subtrai 1. 9 menos 0, menos 1. Beleza? E vamos que vamos. 9 menos 0, 9. Menos 1 vai dar 8. Que é justamente aqui, ó, a quantidade. 1, 2, 3. Deixa eu colocar aqui, ó, como se estivesse tampando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quantidades também. Beleza, galera? Deu para entender? Qualquer dúvida, podem perguntar, viu? Essa é a noção de quantidade de elementos. É a forma mais simples que vocês têm. Qual a importância disso? Muitas questões de concursos e tudo mais, de vestibulares também, são resolvidas por esse método. Como assim, Tiago? Muitas questões de PA e PG, por exemplo. PA principalmente. Por quê? Porque ele quer saber quantos múltiplos de um número tem em determinado intervalo. Então, é um dos exemplos que a gente pode fazer. Por sinal, vamos fazer aqui para vocês verem como vocês podem facilitar a vida de vocês. Tudo isso, pessoal, estou fazendo antes de entrar na adição, viu? Nas propriedades da adição. Então, se liga aí, ó. Deixa eu colocar aqui, folha 3. Vou colocar um exemplo bem prático mesmo. Então, temos aqui, ó, exemplo. Quantos múltiplos de 7... Não, vamos pegar um número simples. Quantos múltiplos de 3, né, a gente quer no intervalo entre 30 e, sei lá, 42. Beleza? Vamos lá. 30. Vamos escrever aqui, ó. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e o 42. Não é isso? Então vamos lá. Quais são aqui os múltiplos de 3? Então é só saber da tabuada do 3, ó. Lembrando que ele quer lembrando, ó, entre e, certo? Ou seja, nem o 30 nem o 42 eles vão entrar na conta. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quem vai ser o primeiro? O 30 morreu e o 42 também. Então nós temos o 33. Aí sempre de 3 em 3, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, entre 30 e 42, nós já sabemos que temos 3 múltiplos, certo? Como é que você resolveria isso rapidamente? É bem simples. Basta você saber que o primeiro múltiplo seria o 33, por divisão, né? Então, você dividiria, vou mostrar aqui como eu farei essa questão na prática. 30 dividido por 3, eu tenho que é 10, só que eu não posso usar. Então, aqui ó, vai ser o 11, certo?
11 vezes 3, ó, 33. E o último, o 42, não dá, né? A gente não pode usar. Qual seria? Seria o 39, que nada mais é do que o 13. Se você olhar, ó, você pode fazer um conjunto fechado, saindo do 11 e chegando até o 13. Então, ó, bem simplesinho. 11, 13. Quantos aqui tem? 3, né? Ó, vamos fazer do jeito que a gente aprendeu. 13 menos 11, mais 1. 13 menos 11, 2. Mais 1, 3. Professor, essa foi muito fácil, claro, porque eu queria mostrar aqui. Mas você fazendo dessa forma aqui, ó, como foi mostrado, você consegue fazer intervalos gigantes. Se eu tivesse colocado 537 aqui e 900 e tanto, quanto daria? É só fazer esse mesmo processo, pessoal, é muito fácil, certo? Isso aqui a gente usa, esse raciocínio. Tem como você fazer isso por progressão aritmética, mas só em saber matemática básica, ó, você já resolve rapidamente o problema, tudo bem? Então, vamos que vamos dar continuidade. O que acontece, pessoal? Nós já vimos aqui o sistema decimal, entendemos o que é, né? Que é a base 10, tudo bem? Nós já vimos formas de contabilizar, né? Contar quantidades, né? De elementos. E agora nós precisamos ter uma noção da ordem de grandeza e também de ordem de aparecimento, digamos assim. A ordem dos elementos. Como assim, professor? Que número é maior do que o outro? Quem é sucessor? Quem é antecessor? É coisa bem simples, bem fácil, só que é útil. E o pessoal acaba errando. Então se liga. Vamos aqui. Vamos ver aqui. É o tópico 5, né? Reta numérica. Vamos ver aqui, ó. Reta numérica. Ordem de grandeza. Sucessor e antecessor. Então, qual a importância disso? A importância disso tem quando você vai realizar as operações, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a reta numérica, ó. Ela começa no infinito, vem, ó, aqui. Ela está crescendo para lá, ó. Então, quando você está caminhando para a direita, os números estão ficando maiores. Vamos começar do começo. A nossa referência inicial é o zero. Tudo bem? O zero é quem vai dividir, pessoal, os números positivos dos números negativos. Tudo bem? Então, vamos que vamos. Para aqui, ó, nós temos os números positivos. Então, ó, sinal de mais, o símbolo de mais, né? Para cá, ó, para a esquerda, nós temos os números negativos. Então, deixa eu colocar aqui em vermelho. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E vai também crescendo para lá, né? O que é que você deve perceber? Os números aumentam para cá, ó. Então, quanto mais à direita, maior será o número. Então, perceba que o menos 1 vai ser, entre os números negativos, o maior. Se liga no seguinte, preste atenção. Ele é o maior porque ele está mais à direita. Mas se você perguntar sobre o módulo, ele não vai ser o maior módulo, tudo bem? Então fica de olho nisso. Deixa eu pegar aqui um lápis, vamos entender melhor o que eu quero dizer. Módulo, pessoal, está relacionado com a distância.
Então, se você notar, ó, o módulo, qual o módulo aqui de menos 1? Menos 1, ó, é a distância para o zero. Se você reparar, a distância é quanto? 1 unidade. Mesma coisa daqui, ó, do 1 para chegar no zero, é a mesma distância. Ele andou igual. Menos 2 para chegar no zero, ele andou quantas? 2 unidades, tudo bem? Fácil ou difícil? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. O 2 para chegar no zero, também 2 unidades. Ó. Beleza? Essa é a ideia de módulo. Então, se você perguntar quem é maior, menos 2 ou menos 1? Menos 1. Está mais à direita aqui, na reta numérica. Porém, qual dos dois tem maior módulo? O maior módulo ó, é a maior distância ao zero. Nesse caso, né? A origem. Então, o menos 2 tem 2 unidades. O menos 1 tem uma única unidade. Então, se liguem nisso, pessoal. Beleza? Módulo. Anotar aqui, ó. Módulo está relacionado a tamanho. Tamanho ou distância. É uma distância. Tamanho é sempre positivo. Nunca vi tamanho de nada ser negativo, certo? Então, professor, e aí? A ordem de grandeza, o que é isso? Então, seria ó, essa ordem de grandeza que eu estava querendo falar, ó, é justamente isso. Quanto mais à direita, maior será, certo? O número. Sucessor e antecessor. Sucessor, pessoal, é o que vem depois. É o que sucede. Sucessor. Sucede, né? Vem. Vamos botar aqui, ó. É o que vem depois. Antecessor. É o que vem antes. Em termos práticos, o que é que nós temos aqui? Sucessor, pessoal, você vai somar mais uma unidade. Então, coloca aqui, ó. Significa o quê? Mais 1. Você pega um número, ó. Quem é o sucessor de 1? 2. Como é que você sabe? É só somar mais 1, ó. 1 mais 1, 2. Beleza? O sucessor de 3 é o 4. Por quê? 3 mais 1 é 4. E o antecessor é o que vem antes. Só isso. Muito fácil. Como é que a gente vai saber? Menos 1. Então, ó, quem é o antecessor de 3? 2. É só ir tirando uma unidade. Beleza? Quem é o antecessor de menos 2? Menos 3. Beleza? Deu para sacar aí? Então, ó, antecessor, pessoal, é o que vai vir antes. Ou seja, ó, tá imediatamente à esquerda. Sucessor é o que está imediatamente à direita. Beleza? Tudo bem? Fácil, né? Até aí, pessoal. Tudo tranquilo? Fácil? Isso era o que eu queria mostrar antes de iniciar a adição. Tudo bem? A gente vai ver as propriedades da adição e como vocês podem aprimorar o cálculo de vocês a partir de agora, certo? Então, vamos que vamos. Não estou vendo dúvidas, depois eu vou comentando aí, certo, pessoal? Qualquer coisa, vocês avisam. Essas folhas eu vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Do canal. Então, qualquer coisa, curtam, compartilhem se esse conteúdo está sendo útil para vocês, né? Vou deixar tudo organizadinho, separado por aula. Então, vamos que vamos começar, de fato, o motivo, né, que gerou a live. Adição. Então, vamos lá, ó. Adição. Opa, deixa eu ir aqui para a minha tela. Então, tá aqui, ó. Começar pela adição. Opa, cadê? Tá aqui. Então, adição.
Vamos começar pelas propriedades. Sugiro que vocês peguem um caderno e anotem as propriedades, porque eu vou anotando aqui as propriedades e já vou fazendo exemplos de treinamento para vocês entenderem. Muita coisa do que eu faço em sala de aula e aqui no canal vai começar agora a fazer sentido para você, certo? Então, vamos que vamos. Anota aí, ó. Então, tamo aí. Vamos lá. Primeira propriedade, a propriedade do fechamento. Vou colocar aqui, ó, P1, fechamento. Não precisa decorar esses nomes não, pessoal. É bem simples. Fechamento, o que é que diz? Está aqui a reta numérica, certo? Vamos pegar só dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza? O que é que diz essa propriedade do fechamento? Se eu tenho dois números naturais, vamos pegar aqui 1 e 2, a soma deles também vai ser um número natural. 1 mais 2, 3. Então, vai dar 3. Não precisa ficar decorando. Então, ó, fechamento. Se eu tenho um número que pertence aos naturais, certo? Se A pertence aos naturais e B pertence aos naturais, então, o que é que nós temos? A soma vai pertencer aos naturais. Esse símbolo, ó, matemática é isso também. Tem um símbolo, ó, pertence. Beleza? Então, é bem fácil, pessoal. É óbvio. Se você pega 2 e 3, por exemplo, 2 mais 3 vai dar quanto? 5. 5 é um número natural? É. Então, 10 mais 12, 22. 22 é um número natural? É. Então, se você pegar dois números naturais e somar, vai gerar um número natural. Beleza? Vamos para a segunda propriedade. Essa é bem simples. Não vou nem fazer exemplo, né? Porque não tem nem o que dizer. Vamos para a segunda propriedade. Essa eu costumo usar também com muita frequência nos cálculos. P2, comutativa. Comutativa. Quando se ensina a uma criança, é comum chamar essa comutativa para a criança memorizar e até para vocês levarem, né, com vocês, né, para a vida, ela é chamada de trocativa. Trocativa, tudo bem? Vocês aí que gostam do troca-troca, ó, essa é a propriedade. Então vamos lá, que propriedade seria essa? É bem fácil. Se nós temos aqui, ó, dois números naturais, A pertence a N e B pertence a N, ó, o que é que nós temos? A soma de A mais B, ela vai ser exatamente igual a B mais A. Tudo bem? Só isso. Vamos fazer um exemplo para ver se dá certo ou não? Exemplo. 1 mais 5 é igual a quem? 6. 5 mais 1 é igual a quem? 6 também. O que é que vocês estão percebendo? Eu inverti a posição aqui deles e o resultado se manteve o mesmo. Então, é isso que vocês devem utilizar. Isso aqui facilita muito, beleza? Vamos agora para a propriedade número 3, que se chama propriedade associativa. Associativa. Então, o que é que me diz essa propriedade? Vamos entender aqui. Eu tenho 3 números naturais, certo? Só estou usando números naturais, pessoal, porque
o que elas funcionam aqui para os naturais, você pode expandir para os outros números. Então, ó, A pertence a N, B pertence a N e C pertence a N. Beleza? O que é que nós temos? Essa propriedade associativa, ela vai nos dizer o seguinte, ó. Se eu tenho a soma desse jeito aqui, ó, A mais B mais um número C, isso é a mesma coisa de eu pegar o A e fazer antes o B mais C. Tudo bem? Vamos entender melhor isso aqui. Isso é o que os livros nos dizem, né? Só que na prática, pessoal, isso agiliza muito uma parte do cálculo. Por quê? Se você perceber, o que é que essas duas propriedades que nós já vimos estão dizendo? Estão dizendo que se você tem uma soma, você pode inverter as parcelas, que o resultado não vai mudar em nada. E se você manipular as parcelas, você pode somar em ordens, digamos assim, alternativas, vamos supor. Não na ordem exata, que tá, do jeito que está no cálculo, né? Você pode manipular o cálculo de modo que facilite seu trabalho. E aí, professor, eu vou usar muito isso? Vai sim, eu uso muito isso em sala de aula. Vocês, quem é meu aluno, já deve ter percebido que às vezes eu tento fazer as somas manipulando de modo que gere números que formem o 10. Vamos entender um exemplo disso? Aqui, ó, como vocês podem utilizar isso de forma mais fácil. Então, aqui, exemplo, ó. 2 mais 6 mais 8, beleza? Só um exemplo. Então, o que é que muitos alunos fazem? Eles costumam querer fazer na ordem. 2 mais 6 vai dar quanto? 8. Mais o 8 vai dar quanto? 16. Não é que vai dar errado. O negócio é a ordem das operações que você pode facilitar ao máximo. Então aqui, ó, você primeiro fez essa operação, beleza? Deu 16. O que é que eu costumo fazer? Eu, Tiago, costumo fazer o seguinte, ó. Eu costumo inverter a ordem e somar de modo que facilite meu trabalho mental. É muito mais fácil, deixa eu aparecer. Se liga, é muito mais fácil você fazer uma soma com números como 10, 10 mais alguma coisa. É muito mais fácil, né? 10 mais 6, 16, no instante vai. 20 mais 5, 25. Do que você pegar 15 mais 9. Aí você já dá uma travada, né? Entendeu? Então é muito mais simples você fazer esse tipo de conta. Beleza? Você vai, separa e manipula, né? Você muda a ordem, né? Foi a segunda propriedade que a gente viu. Você muda a ordem de modo que facilite seu trabalho mental. Então, ó, vejamos aqui, ó. Ao invés de você somar o 2 mais 6 ou, como seria aqui, ó, o 6 mais 8 primeiro, você pode associar, ó, essas duas propriedades. Aqui, você pode trocar a ordem. Você pode fazer muito bem isso, ó. 2 mais 8 gerou quem? 10. Mais o 6, ó, 16. Professor, chegou exatamente no mesmo resultado. Eu sei, e tinha que chegar. O que eu estou dizendo é que você pode acelerar e muito seu trabalho mental se você fizer essas operações, formar múltiplos de 10, né? Ou números assim, 10, 15, números que facilitem seu trabalho, beleza? Então, vimos 3 propriedades. Vamos ver mais propriedades, né? Quarta propriedade, é a propriedade do elemento neutro. Então, deixa eu colocar aqui meu papel, ó. O que é que nós temos? Nós temos a P4. Então, ó, P4. P4 é a propriedade do elemento neutro. Elemento neutro. São coisas óbvias, pessoal, mas começa do início mesmo. Elemento neutro. Anotem. Nunca mais se esqueçam.
o elemento neutro da adição é o zero. Pronto, aí ó, dá um destaque aí, o zero. Pronto. Muito fácil, pessoal. Então, o que é que a gente vai ter? Seja A pertencente aos naturais, beleza? O que é que nós temos? Nós temos que A mais zero vai ser a mesma coisa de, se eu inverter, vai dar igual, né? 0 mais A. Isso é igual a quem? A A. Beleza? Professor, isso é muito fácil. É fácil sim, mas por incrível que pareça, o pessoal erra. E não entende como pode usar. Vamos entender melhor aqui. Vou adiantar aqui uma propriedade, né, que a gente vai ver depois. Então, nós temos o seguinte, lá nas equações. X mais 7 é igual a 8. O que é que nós fazemos? Nós vamos ver ainda essa propriedade, certo? Mas é bem simples, ó. Você intuitivamente está jogando para o outro lado, não é isso? Você está colocando, ó, um elemento de sinal oposto aqui, ó. O que você fez aqui, você vai fazer do outro lado também. Isso é uma propriedade da subtração, certo? Então, é bem simples. Você criou aqui esse artifício, esse 7 em vermelho, ele não existia. Você criou para forçar o aparecimento de quem? Do zero. Beleza? Por quê? Porque quando você somava com o zero, ficava o próprio número. Tudo bem? Então, ó, 7 menos 7 vai dar quem? 1. Aqui, ó, 1. Então, é isso que nós temos, ó. X era igual a 1. Beleza? Isso é intuitivamente. Essa propriedade do elemento neutro vai ser muito útil também lá na parte de multiplicação e divisão. Aqui na soma, ela nos serve para esse tipo de conta, ó. Ao invés de você ficar fazendo isso, é muito mais racional você fazer o quê? X mais 7, ó, igual a 8. Você já passa direto, é isso que os professores já fazem. Já passa direto com o quê? Com sinal trocado. Então, vai ficar quem? X é igual a quem? 8 menos 7, que é igual a 1. Beleza? Até aí, tudo bem, pessoal? Ó, meio que deu o horário, né? Eu vou continuar aqui porque o vídeo vai ficar para quem quiser ver e tudo mais. Fica quem quiser, beleza? Eu vou continuar até acabar essas propriedades, tudo bem? E fazer alguns exemplos de aplicação. É bem simples, falta pouco. P5, o que é que nós temos? Nós temos, ó, a propriedade número 5, a propriedade do cancelamento. A propriedade do cancelamento, né? Tá muito comum aí nas redes sociais, todo mundo cancelando todo mundo. Então é bem fácil, ó. Se liga no seguinte. Se tem o número, é algo semelhante ao que a gente fez aqui em cima, tudo bem? Só que ao invés de botar um número negativo, a gente vai botar um número positivo. O que é essa propriedade do cancelamento? Sejam dois números, né? 3, na verdade. A, B e C. Eita, ficou um negócio estranho. Pertencente aos naturais. O que é que nós temos? Nós temos aqui o número A e ele é igual ao B. Tudo bem? Então, pessoal, se liga. Aqui, ó, a gente fez isso. O que a gente colocou de um lado, a gente tem que colocar de outro. Então, aqui, ó, se a gente somar de um lado, chamado Czinho, a gente tem que somar do outro. Beleza? E a igualdade vai ser mantida. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Tudo bem? Então, ó, é a mesma coisa daqui. A única coisa que eu fiz de diferente é que foi com número negativo. Então, vamos botar aqui um exemplo.
É, y menos 9 é igual a 10. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso muito bem vir aqui, ó, somar quem? Mais 9. Por que mais 9? Já para gerar o elemento neutro, ó, aqui vai gerar o zero, não é isso? E aqui, ó, eu não somei 9, então aqui eu somo 9. Então, ó, aqui sai 0 mais y, permanece quem? Y. 10 mais 9, 19. Na prática, nós fazemos isso? Não. Na prática, o que é que nós fazemos? Nós costumamos fazer o seguinte, ó. Y menos 9 é igual a 10. Eu pego esse 9 e mando para o outro lado como? Com sinal trocado, né? Então, ó, y é igual a 10 mais 9, 19. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Fácil? Qualquer coisa, ó, avisa. Tudo bem? E para finalizar as propriedades, essa parte de adição, né? Então, as propriedades, né? Ainda não é a parte de adição, não. Que eu tenho algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Essa foi a folha 4, 5, 6. Então, ó. A propriedade número 6 é a propriedade aditiva. Aditiva. O que é que diz essa propriedade aditiva? É meio que essa é como se fosse uma situação semelhante a essa de cancelamento. Só que partindo desse aqui para voltar ao inicial. Como assim, professor? Bem simples. Nós temos... pessoal, eu acabei trocando as propriedades, agora que eu notei, viu? Era aqui, ó. Se tivesse, ó, vamos corrigir aqui. É como se aqui tivesse, ó. Como os dois têm o C, ficaria esse, ó. A igual a B, beleza? Essa era a propriedade do cancelamento. Você ia cancelar aqui. Desculpa aí, viu, pessoal? Essa é a do cancelamento. Agora que eu acabei me confundindo, beleza? Vamos ver aqui, ó. A aditiva meio que seria essa que eu já expliquei, beleza? Então, ó. Não tem nada não. Eu vou explicar aqui a do cancelamento. Tudo bem? Então aqui, se eu tenho A igual a B, o que é que nós temos? Nós temos que, se a gente incorporar elementos, ó, de cada um dos lados, a igualdade ia ser a mesma, né? Tudo bem? Nota. Deixa eu colocar aqui, nota. Propriedade do cancelamento. Propriedade do cancelamento. O que é que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. A mais C é igual a quem? B mais C. A gente tem essa situação. A gente pode, ó, simplesmente cancelar eles e chegar a essa daqui. Meio que elas se complementam, na verdade. A igual a B. Sim, professor, como é que eu vou usar isso? Bem simples, ó. Vamos fazer exemplo da propriedade do cancelamento, né? Que a aditiva a gente já tinha feito. Então, exemplo. Você pode tirar elementos ou somar para forçar o aparecimento de alguma coisa. Essa lógica aqui essa lógica das duas a gente vai usar para acelerar nosso processo de soma. Exemplo. Foi, Rodolfo. Acontece, né, bicho? Cadê? Deixa eu ver aqui.
sei lá, a do cancelamento, deixa eu botar aqui, 9 mais 5, pronto. Assim, pessoal, essas propriedades a gente vai aplicando aos poucos, sabe? De modo, a ideia mesmo é acelerar a soma, beleza? Então, meio que você pode quebrar os números e tal. Então, a ideia seria, às vezes, isso aqui em equações, beleza? X mais 9 mais 5 é igual a 25, vamos supor. Sendo que o 25 a gente sabe que é quem? É o 20 mais 5. Então, sem precisar mandar esse 5 para lá, você quebraria, né? O 25, ó, e esse 5 você cancelaria com esse. Então, x mais 9 seria igual ao 20 aqui. Meio que seria uma alternativa. Tem aqui, ó, x mais 9 igual a 20, como a gente já faz, ó. X é igual a 20 menos 9, né? Que é igual a 11. Beleza? Então, meio que seria algo assim para a gente aplicar, tudo bem? Essas, pessoal, são as 6 propriedades da adição, né? A de fechamento, a comutativa, a associativa, elemento neutro, né? Cancelamento e aditiva. Se liga, não é necessário você ficar decorando isso, não sei o quê. O que importa é você aplicar para agilizar seu cálculo. Então, vamos aqui fazer algumas coisas para vocês acelerarem um pouco mais o trabalho de cálculo de vocês, tudo bem? Então, ó, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte. Vamos colocar agora exemplos. Como eu falei, o objetivo é facilitar seu cálculo. Para você somar, vamos pegar aqui 1 mais 5. Para você somar, pessoal, você tem que saber a ordem dos elementos. Então, aqui nós temos 2 unidades. Então, você vai somar 2 unidades. Esse aqui está representado na forma horizontal, mas pode ser representado na forma vertical. De que forma? Assim, ó, 1 mais 5. Vai depender de como você prefira, tudo bem? Então, tanto faz. Aqui vai dar 6, aqui é 6, beleza? Mas quando começam a ter mais algarismos, né, no numeral, você precisa reorganizá-los. De que forma? Vamos lá. 11 mais 57. Como é que você pode fazer? Bem simples. A forma mais prática, lá no vestibular, não vai inventar de fazer, não. De outra forma. Você faz da forma como você já está acostumado. 11 mais 57. Você vai colocar unidade sobre unidade, né? Ó, alinhado com unidade, dezena alinhado com dezena, tudo bem? Então, ó, e faz as operações. 1 mais 7, 8. 1 mais 5, 6. Então, 68. Tudo bem? Fácil, né? 68. O que é que acontece às vezes, ó, em alguns casos? Em alguns casos, você vai ter coisas como isso. 13 mais 59. O que é que nós temos? Mesma coisa, ó. Coloca alinhado, ó. Unidade com unidade, dezena com dezena. Então, ó, 3 mais 9 vai dar quanto? 12. Então, você vai colocar o 2 e uma dezena vem para cá, beleza? Então, 1 mais 1, 2 mais 5, 7. Então, perceba que a gente já levou uma dezena para aqui. É bem simples, tudo bem? Esse, pessoal, é a forma mais simples de você fazer uma soma. Tem outras? Tem muitas outras que você pode fazer. Como é que você pode fazer de forma mais rápida, de cabeça, dependendo? Assim, ó. A ideia
a ideia, uma das ideias que eu uso para fazer é quebrar os números e formar múltiplos de 10. É muito mais simples e mais racional, beleza? Mas na hora de um vestibular ou de um concurso, não vai inventar de fazer essas técnicas não. É só formas de você ter uma ordem de grandeza, tudo bem? Porque às vezes você prevê com muita antecedência o resultado final, certo? Ou chega bem perto do resultado final. O negócio é ter a ordem de grandeza. Então, vamos entender melhor como é que vai ser. Então, vamos pegar aqui, ó, o mesmo exemplo que a gente fez. Exemplo, 13 mais 59. Pessoal, a forma simples que a gente faz, né, já está acostumado, é pegar, fazer aqui, ó, somou e pronto. Mas você pode muito bem, ó, fazer isso, ó, 13 mais 59. Você pode pegar emprestado um daqui, ó, 12 mais 1, né? O 13, ó, não é o 12 mais 1. Você pode muito bem pegar esse um daqui e jogar aqui para ele. Quando você joga aqui, você já vai gerar um múltiplo de quem? De 10, tudo bem? Então, ó, 59 mais 1 vai ser 60. Mais quem? Mais os 12 que tem aqui, ó. Vai dar exatamente os 72. A vantagem desse método, pessoal, é que você pode agilizar muitas contas de cabeça. Então, ó, basta eu subtrair um daqui e somar um aqui, tudo bem? Então, ó, menos um aqui, mais um aqui. Se vocês repararem, é como se eu tivesse somando zero, ó. Menos 1 mais 1 é o zero, que é o nosso elemento neutro. Opa, de repente ficou bem escuro, né? Ou bem claro aqui, ó. É o nosso elemento neutro. Beleza? Então não estou fazendo absolutamente nada de excepcional. Eu só estou somando o zero. Tudo bem? Mas essa técnica pode fazer vocês agilizarem os cálculos. Tudo bem? Então, ó, seguindo essa mesma lógica, vamos fazer outro exemplo, né? Se vocês puderem dizer aí algum que a gente faz aqui, ó. Vamos pegar, sei lá, 14 mais 77. Então, ó, uma forma alternativa é você pegar o quê? 3 daqui e colocar aqui, ó. Menos 3 aqui, mais 3 aqui. Então, que número você vai gerar aqui? Aqui você vai gerar um 11. E aqui você vai gerar um 80, né? Pronto, vai dar 91. Rapidinho você faz. O ideal é que você coloque aqui, ó, números que facilitem o seu processo. Então aqui, ó, gerou. Ideia, colocar, gerar, né? Gerar múltiplos de 10. Múltiplos de 10. Fica muito mais fácil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é uma das técnicas que eu utilizo para calcular mentalmente. Tudo bem? Outra técnica, às vezes, que eu utilizo seria essa aqui, ó. Não, mas essa outra é de subtração, então não é nessa aula não. Beleza? Números decimais, para finalizar, né? Deixar completinho. É o tópico... Tá em qual tópico mesmo? Que eu já me perdi. Teve as propriedades. Não foi não. Então, ó. Adição de números. Adição para finalizar, né? Adição de números decimais. O que é que nós temos? Bem simples também. Você vai, ó, vou começar com um exemplo mesmo. 10,001
mais 10, vamos botar 16, né? 16, 160,0506857. Já para esculhambar mesmo. O que é que vocês têm que fazer? Pessoal, mais uma vez, a gente já aprendeu, né? Você tem que colocar unidade alinhado com unidade, né? Dezena com dezena, centena com centena, e assim por diante. Quando tem casas decimais, vocês têm que colocar as casas decimais alinhadas também, tudo bem? Ordenadas, né? Então, bem simples, ó. Por preferência, eu costumo colocar esse mais acima. Mas tanto faz, vamos manter a ordem aqui. Então, ó, 10,001. Aqui, ó, 160. Então, eu vou posicionar o 0 aqui, ó, a vírgula, o 6 e o 1, ó. Já posicionei, ó, 1 e 6, 1. E agora eu vou colocar os números. Então, ó, 0, 5, 0, 6, 8, 5, 7. Tá feito. Pessoal, aqui a gente não tem mais nada. O que é que a gente faz quando a gente não está vendo? Completa com 0. 1, 2, 3, 4. Só isso. E agora faz a operação. Deixa eu pegar aqui um lápis. Deixa eu ver aqui uma cor. Vou botar um laranja, né? Então é só ir somando, ó. 0 mais 7, 7. 0 mais 5, 5. 0 mais 8, 8. 0 mais 6, 6. 1 mais 0, 1. 0 mais 5, 5. 0 e 0, ó, 0. Vírgula. Tá vendo que eu estou mantendo? Então, ó. 0 mais 0, 0. 1 mais 6, 7. E 1. Beleza, pessoal? Então, ó. Não tem muito mistério, não. Isso é a adição, certo? As técnicas que eu uso, eu mostrei aqui nesse vídeo. Não estou escondendo absolutamente nada de ninguém. Claro, tem pessoas que são muito mais rápidas do que outras, né? Eu estou dizendo, as técnicas que eu uso são essas, beleza? Completo 10, faça alguma coisa. Quando a gente chegar em subtração, eu vou mostrar outras técnicas também que vocês podem fazer para auxiliar o cálculo de vocês, tudo bem? Perceberam o elemento neutro? Não é só somar o zero. Às vezes você manipula de modo que faça um zero. No caso, a gente fez mais 1 e menos 1, mais 3 e menos 3. Na verdade, a gente só está somando zero, tudo bem? Só isso. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Vou colocar aqui o chat, ó. Tá aqui a nossa telinha do chat. Deixa eu ver. Ele não pegou tudo não, né? Tá aqui. Tiago Melhor, obrigado, viu? Alexandro. Cadeirinha de streamer. Tiago é blogueiro, sou nada, pô. Pedro Santana, muito obrigado, viu, meu amigo? Engenheiro forte lá do Rio de Janeiro. Marcando presença aqui na live. Beleza, pessoal? Bom, então foi uma live um pouco extensa, mas o objetivo vai ser esse, certo? Nessas lives daqui, dessa sessão do Me Ajuda Aí, pô, gostaram do cachorrinho? Se gostaram, pessoal, dá um like aí. Se não gostou, comenta, né? Faça aí. Se possível, ajudem, né, o canal a crescer. Vamos que vamos. Mostrem aí, se possível, sei lá, compartilhem no Instagram. Eu vou repostar vocês. Não tem bronca não. Aqui a gente tá para se ajudar mesmo, certo? Esse foi o primeiro passo dessa nossa caminhada, né? Aí, o Alexandre é o famoso novato. Pô, Alexandre, eu chamo todo mundo de novato, velho, nas aulas. Depende da turma. Tu é de qual turma? Toda turma tem um novato, bicho. Eu não tô associando, não. E tá bem pequenininho a foto, não dá nem pra ver. Beleza, galera? Então, se possível, aí, ó. Se quiserem marcar no Instagram e tudo mais, eu vou repostar lá. O Instagram é prof.tiagojosé, Tiago com TH, certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.
Tamo aí, qualquer dúvida, comenta, né? Que eu vou lendo e já vou tirando, certo? As dúvidas vou comentando. Beleza? Então, era isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Esse foi somente o primeiro passo dessa jornada, né? Rumo ao Enem, beleza? Então é isso. Começa do começo mesmo. É com soma. O grande problema de vocês é que vocês estão com essa deficiência lá nos tópicos que a gente vai ver mais à frente. Mas o objetivo aqui é ajudar. Tudo bem? Então, muito obrigado, valeu, fiquem com Deus. Tchau, fui!